é um privilégio muito grande. Eu estava orando, pastor Tarcísio, o que é que eu devo levar para a família batista do Barro Preto? E eu pensei assim, Senhor, me dá uma mensagem, talvez baseada no livro dos Atos dos Apóstolos. Quem sabe Barro Preto escrevendo o capítulo 29 do livro de Atos. Mas Deus não me levou por aí. Me levou para um texto muito interessante para mim, porque foi extremamente desafiador para a minha vida, trabalhar esse texto. E eu entendi por que quando aqui cheguei, e quando lá estive com os jovens que estão aqui, e vocês mais adultos da minha faixa etária, eu sei que vocês têm um adolescente que acabou de cantar aqui, com 92 anos, o irmão Otton, e eu sei que ele está tão pilhado quanto a Amper, não é? Mas é importante, eu então entendi como as coisas se encaixaram. Eu estava pensando em falar numa das mensagens, num dos milagres de Jesus Cristo, mas eu sei que vocês já estão vivendo, e eu experimentei isso agora, durante esse culto, na dimensão miraculosa, na dimensão milagrosa de serem uma igreja madura, sólida, sóbria, mas também uma igreja com potencial de vida e de feitura de evangelho no século 21, essa geração Y, essa geração Z, essa geração abençoada, Amper e outras coisas mais. Então eu quero compartilhar com vocês alguma coisa e quero que você vá comigo ao Velho Testamento. Nós vamos ao livro dos Números, ou o livro de Números, Antigo Testamento. Se você participa de escola bíblica dominical há muito tempo, como eu participo, eu nasci na igreja, aí você vai ver Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então não adianta procurar números no final da Bíblia, que você não vai passar o sermão inteiro e não vai encontrar. Terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos. Eu ainda estou pensando e raciocinando em inglês muitas vezes. E como eu traduzi agora para a Convenção Batista Mineira, minha mente ainda está mais ou menos bem. Quarto livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 13 e 14. Nós vamos navegar por aí. E eu entendi então porque Deus me inclinou o coração para esse texto. Pastor Estevão, quando eu fui informado qual foi o tema do acampamento de vocês. Vocês podem repetir qual foi o tema? Coragem. É sobre isso que nós vamos compartilhar hoje à noite. Porque é impressionante o número de coisas desmontáveis hoje em dia. A cadeira de bebê desmontável, computadores desmontáveis, bicicletas desmontáveis, carros desmontáveis, casas desmontáveis, até a economia desmontável hoje em dia, a gente sabe disso. Mas eu quero conversar hoje com vocês sobre esse traço de caráter que também é desmontável em nossos dias, infelizmente. Coragem. E essa característica pode ser extremamente conveniente, porque quando tudo está bem, é fácil ser corajoso. Mas quando a pressão aumenta e nos cerca como um cardume de tubarões, então a coragem é desmontada e guardada, colocada embaixo da prateleira, guardada, escondida. Mas coragem é algo para ser usado todos os dias, porque as decisões nos chegam como rajadas muito rápidas e são oportunidades, ou para a gente se levantar, defender nossa fé, os princípios pelos quais caminhamos e vivemos, ou então deslizar para as sombras e se esconder e ser politicamente correto, e ser inclusivo, e ser tolerante e não ser radical. São oportunidades para uma coisa ou outra. É aí quando nós temos oportunidades como filhos e filhas de Deus de sermos corajosos ou covardes. Mas é nesse ponto que Deus aparece e nos ordena ser corajosos. E Deus pode nos ordenar isso, porque como cristãos, e se somos cristãos, seguidores do Cristo, de Jesus o Cristo, nós temos a Deus Jesus Cristo, e esse é um Deus de coragem. Tanto que ele é apresentado nas páginas da Escritura Sagrada, dentre outras coisas, como o leão de Judá. Dessa maneira nós possuímos nele também um manancial de coragem de onde tirar aquilo que nos permite nos levantarmos em defesa daquilo que cremos. Porque coragem se demonstra em todo lugar. Em todo lugar. E nós vamos falar sobre duas pessoas
que tiveram um duelo com a coragem. Dois indivíduos que, por causa da sua coragem, foram usados por Deus de um modo inacreditável. Vamos para Números capítulos 13 e 14. Deixe-me montar então o cenário da história. E os seniors como eu vão me permitir hoje sair um pouco da metodologia usual da pregação expositiva, e eu vou fazer isso. Mas eu vou utilizar-me de algumas figuras de linguagem para falar ao coração dessa geração que está aqui e que eu tenho tão pouca oportunidade de me reunir com e pregar, porque eu já fiquei muito velho para ser preletor de adolescentes e jovens, pastor. É triste. E eu gosto de estar no meio deles, porque eles me energizam. Mas deixe-me montar o cenário da história, então. Os filhos de Israel, eles estavam à beira de fechar a transação imobiliária mais fantástica desse universo. Eles estavam às margens da Terra Prometida. 1.500.000 pessoas aproximadamente. Lembrem-se que eles tinham sido libertados sobrenaturalmente do cativeiro egípcio. As 10 pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho. E ali estavam, depois de uma curta jornada até, à beira da Terra Prometida. E pouco antes de colocar os pés e cruzar o Rio Jordão e adentrar aquela que seria a terra dada por Deus, Deus pede um tempo. E Deus, a partir do versículo 1 e seguintes de Números 13, ele começa a falar através do líder Moisés. E diz a Moisés, escolha 12 líderes das 12 tribos, que virariam então 12 espiões, para irem adiante em missão secreta de reconhecimento. E Deus lhes havia dito, eu já lhes dei a terra de vocês, mas eu quero que vocês vão e olhem a terra e voltem e digam ao povo acerca do que vocês viram na terra que eu já lhes dei. E aí saíram os 12 espiões, 12 James Bonds 007. E foram, e espiaram, e voltaram. E aí então, eu quero que você agora calce as sandálias dos israelitas. E vocês vão sentir a excitação no ar. O momento que eles viviam naquela hora, eu acho que a banda estava tocando, pam, 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 os espiões estão voltando, os espiões já voltaram, e vamos para a terra para descansar. E quando os espiões chegaram, eles se colocaram diante de todo o povo. Isso tudo está nos primeiros versos de Números 13. E a Bíblia nos conta que eles, então, mostraram os frutos da terra. Uvas gigantescas, doces, suculentos melões, etc, etc. Mas eu quero que eu e você prestemos atenção ao diálogo ou ao relatório dos espiões, se assim podemos chamar, que é o que nos interessa. Vamos para Números 13 e vamos começar com o verso 27. E relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Aqui estão seus frutos. E muito bem, aqui, entre os versos 27 e 28, eu quase posso ouvir a coragem se desmontar. Eu quase posso ouvir isso. Porque 10 dos 12 espiões se tornaram aquilo que eu chamo de vândalos da visão, pastor Tarcísio. Vândalos da visão. Eles tiveram uma cãibra na coragem. Você veja o verso 28 e como se inicia o verso 28. Se você está lendo da Nova Versão Internacional ou de alguma outra versão que não seja a Almeida, você vai ver que começa com uma palavra, mas mesmo a outra também traz a mesma palavra, um sinônimo dela. Mas a Bíblia diz assim, verso 28, mas, ou na sua versão, o povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. E também nós vimos ali os filhos de Anak, isso é o relatório, é o que está acontecendo. Em outras palavras, sim, a terra é fantástica, maravilhosa. É melhor que Belo Horizonte até. Mana leite e mel. Mas
O povo, as cidades, os descendentes de Anak, os gigantes, guerreiros, os amoritas, os hititas, os moabitas, até os paulitas, os alagoitas e os mineritas, todos os inimigos estavam lá. Moisés, todos eles são fortes, são grandes, são feios. Nós não podemos vencer, ponto. Eu paro para perguntar, vocês já tiveram, como igreja, como pastores, como líderes, alguma iniciativa, algum plano, e se depararam com esses vândalos da visão? Gente negativa, gente pessimista, que logo dizem, não é uma boa ideia, não pode ser feito, não. É impossível. Ou é besteira, como a gente diz lá no Nordeste, é besteira. Ou é estupidez. Você já teve que lidar com isso? É terrível viver com esse tipo de gente, o João Média, o José Tradição, o Maria Muda Nada, a Ana Deixa Como Está. Não é? Vamos formar uma comissão e estudar o problema. Nós batistas somos terríveis nisso. Mas aqui está o primeiro princípio, jovens, igreja, para a aplicação da vida. O princípio é que há uma transição muito rápida de coragem para covardia. Há uma transição muito rápida. Eles foram todos corajosos quando saíram para a missão, mas ao voltarem, depois de olhar a terra e o povo e os obstáculos, eles tropeçaram no mas. Isso é chamado em análise exegética de palavra ou frase de transição. Muito bom, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é impressionante como é rápida a transição entre a coragem e a covardia. Como nós, de corajosos, passamos a covardes tão rapidamente. Olhe para o verso 30 agora, do capítulo 13. Porque 2 dos 12 eram gente de coragem. Estou falando de Josué. Questionário bíblico. Como era o nome de Josué? Vocês sabem? Josué não se chamava Josué. Moisés o chamava Josué. Ele era filho de Num, foi da tribo de Efraim, foi o escolhido. O nome dele era Obadias. Não, era Oséias. O nome de Josué era Oséias. Moisés o chamou de Joshua, ou Yeshua, um derivado do termo aquele que vai salvar. E é interessante como Moisés, como líder, já prescreve aquilo que aquele jovem no futuro iria se tornar. Efetivamente, aquele que haveria de trazer a salvação do povo de uma caminhada pelos desertos da existência. Mas eu estou falando também de Caleb. E Caleb fala agora no verso 30, e ele diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, acho que ele era alagoano ou nordestino, eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vocês sabem o que é coragem? Coragem é a capacidade dada por Deus para se levantar e permanecer em pé, sob quaisquer circunstâncias. Isso é coragem dentro da dinâmica nos dada por esses dois aqui. E aqui está o segundo princípio para aplicação na sua vida. Coragem é um dom solitário. Coragem é um dom solitário. Se você é uma pessoa corajosa, como seu pastor, como seu ministro Éder, como os seus líderes, se você é uma pessoa de coragem, na maioria das vezes você vai se encontrar sozinho em algumas situações. Quantas vezes você já esteve na escola ou na faculdade, no ambiente de trabalho, e as pessoas à sua volta disseram, é isso aí, valeu, nós vamos estar com você. Vamos lhe apoiar na reunião, vamos lhe apoiar na situação. E aí você se levanta, olha para a pessoa, para a situação, e diz, e você está sozinho, e aqui, se fosse mineiro, ele dizia, uai, para onde foi todo mundo? Mas você se levanta para defender o que você crê, os seus princípios, e as pessoas falam mal de você, lhe apunhalam pelas costas. É difícil, é complicado, mas faz parte do ofício de ser cristão, de liderar onde quer que Deus o coloque, de ser líder, faz parte do ofício o ser corajoso. Eu vim lhe dizer que
que a Igreja Batista do Barro Preto precisa, no século XXI, ser uma igreja de coragem, de se levantar e permanecer em pé. Olhe para os versos 31 e 32, porque os vândalos da visão estão trabalhando. Não se aquietaram, não. Porém, eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram, difamaram, maldisseram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mas aqui a gente encontra o terceiro princípio para aplicação na nossa vida. Escutem, negativismo é uma doença contagiosa. Negativismo é uma doença contagiosa. Quão facilmente nós caímos no negativismo, no pessimismo, que faz parte da velha natureza do pecado em nós, concentrarmos-nos nas coisas ruins. Olhe para o capítulo 14, agora versos 1 e 2, porque a coisa continua. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Dá para acreditar nessas figuras? Mas a coisa piora. Números 14, verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Em outras palavras, vamos votar agora. Bons batistas, espírito democrático, tudo. Só um detalhezinho. Deus havia escolhido a Moisés e Arão. E a matéria não estava aberta para discussão, pastor. A mesa estava fechada. Ninguém tinha palavra. Deus não estava para negociar. Na realidade, como nos nossos dias, o povo não queria líderes corajosos, visionários, intrépidos, temerários, não. Eles queriam marionetes, fantoches, que não os tirassem da zona de conforto. E graças a Deus, por tudo que tenho visto e ouvido, vocês têm líderes que lhes tiram da sua zona de conforto. Enquanto igreja, enquanto servos e servas, filhos e filhas de Deus, e agradeçam a Deus. Agora, finalmente, a coisa toma um rumo hilário, se não tivesse sido verdade. Mas porque foi verdade, a coisa é trágica, é absurda, é estapafúrdia. Olhem só isso, Números 14, 10. Toda a congregação disse que os, o quê? Apedrejassem. Agora eles estão falando em matar, em eliminar. Dá para crer? Apedrejar. A gente vem de Alagoas, e em Alagoas, já passando por um pedaço de Sergipe, nós temos o estuário do grande Rio São Francisco. E uma das características mais interessantes é que, dentre todos os grandes e pequenos peixinhos que habitam o rio, há um peixinho chamado piranha. E ele está ali nadando junto com os outros peixinhos. E se você os observa de perto, eles são tão parecidos com os outros peixinhos. Os cardumes se misturam, há uma harmonia, até que uma gota de sangue caia na água. E aí, e eles começam. E vocês não sabem a velocidade com que, para atravessarmos uma manada de bois, ainda hoje no São Francisco, a gente pega um boi mais velho e vai um pouco acima do rio e a gente dá uns cortes para que o sangue esteja fluindo daquele boi e o coloca. As piranhas se aproximam e vão devorar aquilo em 5 minutos, 6 minutos, e então o rebanho passa na parte do rio acima da correnteza para que e não são molestados. Essa é a velocidade de voracidade. E aqui é o que eu chamo de povo piranha, enquanto eles estão nadando, enquanto eles estão na igreja, enquanto eles estão na família, enquanto eles estão nos relacionamentos conosco, eles são normais, se parecem com os outros peixes, mas espere até uma gota de sangue cair, até alguém falhar, até alguém ficar ferido,
E aí, há uma lição muito importante aqui. Há sempre povo piranha em qualquer ambiente no qual vivamos, até mesmo a igreja. Porque se você é assim, crítico, rebelde em relação a seus líderes, e quando eu falo líderes, falo pais, professores, pastores, saibam que, via de regra, gente assim está indo contra a gente que Deus colocou na vida deles com aquela finalidade. E um pastor manso e humilde de coração vai muitas vezes suportar, tolerar em amor, mas Deus não vai aceitar a rebelião, não. O Senhor não vai aceitar a rebelião do povo piranha. E vejam que projeção, ou que progressão horrível, melhor dizendo, de corajosos a covardes, a negativistas, a aniquiladores. E aqui está o quarto princípio para aplicação na vida. Negativismo leva a caminhadas nos desertos da vida. Por conta do pessimismo, da covardia, aqueles israelitas não adentraram a terra prometida. Deus os colocou no deserto em peregrinação por mais 40 anos. 10 dos 12 espiões, os vândalos da visão, morreram. Os murmuradores morreram. Os covardes morreram. Os pessimistas morreram. O povo piranha morreu. Todos morreram. E quando você vira a página da história para Josué capítulo 1, e você vai lá comigo, você encontra novamente os filhos de Israel. 40 anos depois, debaixo de qualquer coisa, adianta o relógio da história. Então, mais uma vez, você se encontra à margem do Jordão, à beira de adentrar a terra prometida. E Deus pede um tempo. E agora vocês tentem adivinhar quem é que estava à frente liderando o povo. Josué, eu estou falando de coragem. Caleb, eu estou falando de coragem. E Deus, antes que o primeiro passo seja dado para possuir a terra, Ele pede esse tempo. Será que você consegue adivinhar sobre o que Deus vai falar? Sobre? Qual foi o tema? Sobre coragem. Veja Josué capítulo 1, verso 6. Ser forte e corajoso. Mantenha o vídeo aí. Por quê? Por causa da minha promessa. O verso diz, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, isso é Deus falando, prometi dar a seus pais. Por causa da promessa. Agora olha o verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Uma segunda vez, mas por quê? Por causa da promessa? Sim, mas não somente, mas agora por causa do poder da palavra de Deus. Veja o resto do verso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares, e não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita. Meditar é cavar. A palavra em hebraico significa cavar, encontrar um tempo para ouvir Deus falar e então obedecer a sua vontade. Medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Igreja Batista do Barro Preto, não há substitutos para a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, não precisa ser revisada, ela não precisa ser adaptada, ela não precisa ser coisa alguma. Ela só precisa ser lida, estudada, nela meditarmos e a ela obedecermos. Só isso. Na realidade, a única parte da Bíblia que a gente realmente entende é a parte que a gente obedece. Se você ainda não está obedecendo toda, é porque você ainda não entendeu a Bíblia toda. Talvez porque você não tenha meditado na Bíblia. E a Igreja Batista do Barro Preto tem que continuar a ser uma igreja onde a palavra tem prioridade, onde a Bíblia Sagrada é o nosso único livro de fé e prática, onde todos os nossos princípios, os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos planos, os nossos sonhos
são submetidos ao crivo da palavra de Deus. Agora olhe para o verso 9, porque Deus continua falando: não te mandei eu ser forte e corajoso. Uma terceira vez. Mas por que agora? Por causa da minha presença. Veja aí, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando andares por acampamentos, o Senhor teu Deus é contigo. E amanhã ou depois, quando voltardes para a escola, o Senhor teu Deus é contigo. Quando a igreja se lançar para essa ou aquela empreitada, essa casa, onde quer que ela já esteja, ela já é do Senhor. Por causa da promessa do Senhor, de que Ele estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa casa que vocês querem comprar já é do Senhor. Essa é a boa notícia, já é da igreja. E o dinheiro já está aqui, no bolso de cada um de vocês. Essa é a realidade, por causa da promessa, por causa do poder da palavra, por causa da presença de Deus. É interessantíssimo. Isso é coisa de poder, minha gente. Isso é coisa de coragem. Coisa com a qual a gente pode se relacionar, que tem tudo a ver com a gente. Você pode estar dizendo: mas pastor Lon, é legal aprender a falar a respeito desse pessoal do AT, não é? Do Antigo Testamento, Josué, Caleb, Moisés, esse pessoal todo, gente boa, gente fina. Mas nós estamos no século 21, 2024. O jogo hoje é diferente. A situação é outra. Eu sei que eu preciso de coragem, mas eu não posso ser assim intolerante, eu não posso ser radical, eu não posso... E como é que eu vou poder conseguir através desses caras do Antigo Testamento? Meu querido, minha querida, você também conta hoje com a promessa de Deus, com a palavra de Deus e com a presença de Deus, de Jesus Cristo com você. Isso é tudo que a gente precisa para qualquer situação. Quando você hoje pedir ao Senhor para lhe dar essa injeção de coragem, Deus fará isso em 3 áreas da sua vida. Deus lhe dará a coragem espiritual. E quando eu penso em coragem espiritual, a minha mente corre para Davi, quando ele lutou com Golias. Talvez numa outra oportunidade eu possa discorrer sobre visão dentro desse texto de Davi e Golias. Mas quando eu penso em coragem espiritual, minha mente corre para Davi. E eu imagino se um desses narradores esportivos, um Luciano do Vale da vida, estivesse na cena daquela batalha, ele teria dito provavelmente alguma coisa assim: muito bem, amigos do esporte, bem-vindos à Arena do Vale de Elá para a disputa nessa tarde pelo título do Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da Confederação da Bíblia Sagrada. Nesse corner, lutando pelo exército de Israel, vestindo a túnica branca, o pastor de ovelhas, o poeta, com 1,65 m de altura, pesando 57 quilos e 600 gramas, vamos receber com aplausos Davi, filho de Jessé. No outro corner, o seu oponente, do alto dos seus 3,15 m, 221 quilos exatos, ele traz para o ringue o indiscutível, o imbatível recorde, o invicto campeão mundial dos pesos pesados. Vamos receber Golias de Gate. Essa luta é trazida até você graças ao patrocínio do Leite de Cabra Israel e de Produções Esportivas Rei dos Reis. Blim, 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 sou o gongo, iniciando a peleja. A luta promete ser curta, porque esse matutinho hebreu, esse menininho de Belém, pesando pouco menos de 60 quilos, vai enfrentar esse gigante brutamonte. Mas um momento, Davi está pegando algumas pedras. O que é que você está fazendo, Davi? Perdeu a cabeça, Davi. O gigante está amaldiçoando a Davi, ao Deus de Davi, ao povo de Davi. Mas Davi coloca uma pedra no estilingue. Oh, por Jeová! Ele atingiu o gigante no meio da testa. O homem está zonzo. Está caindo, ele vai cair, ele vai cair. Blim, blim, blim. O vencedor, novo campeão mundial bíblico dos pesos pesados, o garoto corajoso de Belém, Davi, filho de Jessé. Eu acho que era assim que a gente teria ouvido a luta pela TV. Mas agora vocês sabem como é que a mente desse pastor funciona quando eu leio a Bíblia, né? Sério agora. Se você conhece a fundo essa história, você sabe
que Davi demonstrou uma quantidade enorme de coragem. E eu me pergunto por quê? Por qual razão? E eu entendi que é porque Davi era corajoso na parte privada de sua vida com Deus. Quando ele estava a sós com as suas ovelhinhas, sem que ninguém estivesse vendo, sem que não tivesse ninguém ali para aplaudir, com a coragem obtida do seu relacionamento privado, particular, pessoal com Deus, Davi já havia enfrentado a esse ponto e matado um urso, um leão, e bicho por bicho, o gigante ia cair. Uai, gente, eu estou falando de um rapaz de 15 anos, 16 anos mais ou menos, gente da idade de muitos de vocês aqui. E vocês não podem se furtar a cumprir o papel que Deus preparou para vocês na Igreja Batista do Barro Preto, dando por desculpa a sua pouca idade, a sua pouca inexperiência ou qualquer outra coisa. Não dê desculpas, seja corajoso em nome de Jesus. E é importante que você saiba disso. É preciso coragem para se tornar um crente em Cristo no século em que a gente vive. Se você já fez essa decisão pessoal, você foi corajoso para reconhecer a sua condição de pecador diante de Deus, de mendigo espiritual diante de um Deus perfeito, santo, justo. Você chorou sobre essa condição, se arrependeu dos seus pecados. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, porque nós já entregamos o controle das nossas vidas e emoções a Cristo. Mas é preciso ter coragem para se manter fiel a esse compromisso de ser cristão. E Deus vai nos dar coragem espiritual, sim. Mas também Ele irá nos encorajar na dimensão ética e moral. Deus lhe dará coragem ética e moral. Coragem para, entre outras coisas, resistir e viver uma vida sexualmente pura num mundo que está saturado com mensagens de conteúdo sexual antibíblico e destrutivo. Vocês todos sabem do que eu estou a falar. Coragem ética e moral para dizer não ao álcool, às drogas e a tantas outras coisas, ao aborto, coisas que se apresentam diante de nós todos os dias. E quando eu penso em coragem ética e moral, eu penso em José do Egito, um jovem como vocês, mas que passou poucas e boas quando foi vendido pelos seus irmãos para o mercado de escravos que girava no Egito. E de uma maneira milagrosa ele sai da condição de escravo para ser o servo de confiança do chefe da Polícia Federal do Egito, Potifar. E lá está ele. E a mulher de Potifar era linda, uma Gisele Bündchen da Bíblia. Muito sedutora. E a Bíblia nos diz que todos os dias ela tentava José para uma sessão de sexo fácil e proibido. E a tentação chegou a tal ponto que José teve que literalmente dar as costas e correr. Porque é preciso ter coragem para correr do pecado. É preciso ter coragem para dar as costas ao pecado e correr. É preciso coragem moral para isso. Se você conhece a história, José foi jogado na cadeia porque mentiram e o infamaram e o perseguiram e disseram todo o mal contra ele por causa do seu Deus. E ele é jogado na cadeia para morrer. Mas Deus, que honrava aquele José, que o buscava e o obedecia em privado, no particular, ele o promove mais uma vez por causa da sua coragem moral, da sua fé, e ele sai de preso condenado para vice-rei do Egito. Preste atenção. Se você mostrar coragem moral em coisas pequenas e em áreas onde as pessoas não estão sequer lhe vendo, Deus vai lhe levar a lugares altos de projeção e status para honrar a você, mas para lhe dar oportunidades para que você o sirva ainda mais, porque Deus tem um compromisso ferrenho de sempre abençoar gente corajosa. Nós precisamos de coragem espiritual, precisamos de coragem moral e ética, mas Deus também vai atuar finalmente na área da dimensão relacional da sua vida. Deus vai lhe dar coragem relacional. Isso é importante,
Coragem para falar a verdade em amor nos seus relacionamentos, em casa, na família, na igreja. Deus vai lhe dar coragem para dizer aos seus irmãos: desculpa, eu errei, me perdoa. Precisa ser corajoso para isso. E também coragem para aceitar as desculpas de quem falhou com você, de quem lhe ofendeu. A igreja não é lugar de não me toques, é lugar de me abrace, me ajude, me suporte, me sustente. Com você eu sou mais forte, com você eu sou menos fraco, mas com você eu sou melhor do que seria sem você. É para isso que ele nos comungou em unidade, em união. Coragem relacional para dizer ao namorado, à namorada: devagar, a gente não faz isso não, vamos por outro caminho, quem ama espera. Isso é coragem relacional. Coragem para não trair, coragem para não fofocar, coragem para não apunhalar as costas das pessoas com quem a gente se relaciona na família, na escola, na igreja. Nós precisamos dessa coragem vinda de Deus para estabelecer relações saudáveis com o mundo inteiro. E eu sei, gente, que o tempo está terminando e eu quero concluir com 3 dicas práticas para se obter e colocar em uso coragem espiritual, moral e relacional. Primeira dica, anota aí: enfrente os seus medos. Assim como Israel teve que enfrentar e conquistar seus inimigos já dentro da terra prometida, vocês se lembram? Os amoritas, os moabitas, os hititas. Você tem que enfrentar os seus medos, os seus inimigos. Talvez sejam os raivitas, e você seja uma pessoa iracunda. Ou talvez os lascivitas, e você seja uma pessoa que tende para esse lado. Ou os invejitas. Raiva, lascívia, inveja, ou qualquer outra coisa que seja seu medo e seu inimigo, realmente é forte. Mas lembre-se, você possui a promessa de Deus. Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Romanos 8:31. Você possui a palavra de Deus, por isso ele diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:17. Você possui a presença de Deus. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos, Mateus 28:20. E ainda melhor, 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Para um filho, uma filha de Deus, jamais existe algo como déficit da presença de Deus. Então enfrente seus inimigos. Segunda dica, se associe com gente que tenha um bom coeficiente de coragem e caráter. Se há um ditado com o qual eu concordo, pastor Tarcísio, é esse: as más companhias corrompem os bons costumes. Vocês sabem qual é o problema de tantos jovens cristãos, de tantos homens e mulheres cristãos, de uma maneira geral? Me deixe ser absolutamente franco com vocês. Tem muito crente caminhando ombro a ombro com as pessoas erradas, fazendo sociedade com quem não se pode fazer sociedade, tentando misturar trevas e luz, colocando-se sob julgo desigual. Você se relaciona com pessoas sem identidade com Cristo, pessoas sem coragem, que não defendem princípios espirituais, éticos, morais, pessoas que diante das pressões e tentações da vida pegam a coragem e se encolhem. Você acaba se tornando como um deles, como uma delas. É óbvio que eu não estou dizendo aqui para vocês isolarem das pessoas. Eu acho que o crente deve se relacionar com muitas e muitas pessoas não crentes, porque eles são o nosso campo missionário. Mas seus melhores amigos, as pessoas com quem você gasta a maior parte do seu tempo, deve ser gente de fé, de coragem espiritual, moral, relacional, que vai desafiá-lo a crescer num compromisso ferrenho com o Senhor, num serviço real na igreja, em tudo aquilo que faz parte da boa vivência da nossa fé em Jesus. É por isso que dessas celebrações aqui aos domingos de manhã, à noite, quando vocês se reúnem, que devem nascer as mais sólidas e novas amizades, os namoros, os casamentos no futuro. Olhe para os lados agora. Eu vou lhe permitir tirar as vistas de mim e olhar para os lados. Agora diga para o seu vizinho: eu sou seu irmão, sua irmã em Cristo, e nós somos gente de coragem e fé. Conta comigo para crescer na nossa vida cristã. E a última dica é essa:
Coragem não é opcional, é essencial. Se a fé sem as obras é morta, se você quer deixar sua marca na vida, se você deseja se tornar um Josué, um Caleb, uma Esther, uma Débora, um crente vitorioso na sua vida de fé, lembre disso e eu termino aqui. Caráter é uma expressão externa de uma conexão interna entre você e Deus. Isso é que é caráter. Reputação é o que as pessoas dizem de você. Caráter é o que o Senhor forjou em você a partir do seu relacionamento com Ele. Coragem, moral, ética, tudo isso vem do alto. E se você estabelecer uma conexão sincera, verdadeira, não hipócrita, não fingida com Cristo, seu caráter, sua coragem não vai ser coisa que se desmonta. E a sua fé não morrerá. E eu termino. Qual é a sua resposta hoje ao que o Senhor lhe trouxe à mente e ao coração? Porque Ele espera que você seja um crente, uma crente de coragem, para que você se torne nos santos que o mundo espera. E os santos e a igreja que Deus precisa, usa e abençoa. Me permita orar com vocês. Pai, eu te agradeço pela porção da tua palavra, porque a gente se relaciona com irmãos nossos que viveram tantos anos atrás, mas que passaram pelas mesmas situações e forjaram uma história que ainda hoje perdura. E que a história da tua Igreja Batista do Barro Preto seja uma história que se eternize nos contos das Minas Gerais, como gente de coragem, que se levanta e defende os teus princípios, a tua lei, a tua palavra, que goza da tua presença e que se regozija na tua presença e nas tuas promessas. Obrigado, Senhor. Abençoa o pastor Tarcísio, ministro Éder, pastor Estevão e tantos outros que aqui estão a liderar. E, Pai, eu te agradeço pela oportunidade de ter compartilhado e, estando em Maceió, eu quero ouvir de que esta é a Igreja Batista do Barro Preto dos teus sonhos, para a glória do teu nome, para a edificação do teu reino e para a salvação dos perdidos, em nome de Jesus. E o povo teu diz amém e amém. Glória